paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento em que nós nos encontramos e nos encontramos com nosso Pai para ouvir a sua palavra. Pois a cada amanhecer, Deus tem uma palavra para nós. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer, assim a sua palavra, a palavra de Deus, se renova a cada amanhecer. Cada dia ele tem uma resposta de cura, uma resposta de exortação, uma resposta de transformação, para que eu e você possamos viver uma vida plena, digna, santificada, segundo os princípios bíblicos que ele mesmo estabeleceu para nós. Nós podemos ler em Mateus 26, no versículo 41, que diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A tentação aqui que fala nesse versículo, ela pode ser definida como uma sedução ou um convite ao pecado, com a promessa do inimigo das nossas almas de recebermos um bem maior como consequência de seguir o caminho da desobediência. Isso, meus irmãos, é obra do inimigo. No lugar de nós cedermos à tentação, é melhor triunfar sobre ela, resistir à tentação, vencer a tentação, como fez Jesus. E isso nós podemos ler em Mateus, no capítulo 4, do 1 em diante. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! Nós cristãos somos desafiados quase todos os dias a abandonar nossa fé em Cristo. E isso pode acontecer por meio das tentações, por meio das seduções, das ofertas de pecado que o inimigo traz à nossa frente. Resistir à tentação requer de nós um firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Jesus, aqui onde nós lemos, ele nos concedeu esse lindo exemplo de fidelidade a Deus, de retidão, de santidade, e nos mostrou como nós podemos aplicar a Bíblia Sagrada em nosso dia a dia como uma ferramenta indispensável para vencer todas as tentações. E a perseverança nessas atitudes, de nós orarmos,
de buscarmos a palavra, de jejuarmos, assim como fez Jesus, isso vai resultar em nós numa vida espiritual próspera neste mundo e como consequência a entrada na vida eterna. Aleluia! A tentação é algo que o crente enfrenta ao longo da sua jornada cristã. E não foi por acaso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar todos os dias de modo que Deus não nos deixasse cair em tentação. Por isso, tenha como exemplo essa maneira como o Senhor enfrentou a tentação lá no deserto e como eu e você podemos resisti-la dia após dia. E precisamos sim seguir essa recomendação de Jesus quando ele diz a respeito de vigiar e orar, para eu e você não cedermos à tentação do inimigo ao longo da nossa caminhada. Veja que ali nós vemos o exemplo do nosso mestre e a tentação, o inimigo que veio, a provação que ele passou. Aqui nós olhando para o Evangelho de Mateus, nós percebemos que logo após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Foram 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual que o nosso mestre enfrentou contra o adversário, o príncipe deste mundo. Querido, assim como o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus se desviasse do seu propósito, satisfazendo seus desejos, suas necessidades, contrariando a vontade de Deus, isso ele faz com nós também. Ali houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, mas ele resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum, da palavra. Embora depois de 40 dias ele estivesse fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte, alicerçado no Senhor. Nós podemos perceber através da leitura do texto bíblico que o nosso Senhor Jesus foi tentado em várias áreas da sua vida. E assim pode acontecer comigo, com você. Nós também podemos ser atacados na área física, na área espiritual. O inimigo tentando nos deixar depressivos, achando que o nosso ministério está no fim, que não temos chamado de Deus para as nossas vidas. Também pode ser em outras áreas, na área emocional, na área do relacionamento familiar. Em tantas áreas, o diabo pode tentar todos os dias fazer com que eu e você cedemos às suas ofertas malignas. Mas como nós vemos aqui, o nosso mestre venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas de tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito. Na segunda vez, novamente, ele repetiu: está escrito na palavra de Deus. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E numa segunda tentativa do inimigo de tentar ele se desviar do caminho, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, tão astuto e insistente, levou mais adiante, mas Jesus novamente o repreendeu. Ele ordenou: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente a Ele adorarás e somente a Ele servirás. Assim eu e você podemos vencer as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia com o inimigo, quando ele vem oferecer armadilhas para nos fazer desvirtuar do nosso caminho. E nessa batalha espiritual contra o diabo,
O nosso Senhor apelou sempre para o que estava escrito na palavra de Deus. Isso significa, e Ele está ensinando para nós no dia de hoje, que as Escrituras são referência de autoridade suprema da fé e de prática. Assim, ao lado da oração, do jejum, da consagração, nós devemos vencer o inimigo das nossas almas e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Por isso eu te digo, neste momento, é momento de nós imitarmos o nosso Mestre Divino. O nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. E é assim que eu e você vamos resistindo à tentação. Porque todos nós somos tentados. Por mais que eu e você podemos observar as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, o inimigo não vai deixar de nos tentar. Porque a própria palavra diz que ele está em derredor. Em qualquer momento que a pessoa vacilar, ele vem e pode nos atacar. Então nós precisamos estar muito alinhados com Deus, ter a palavra de Deus como regra de fé, viver de acordo com os princípios bíblicos e não nos moldar conforme os costumes mundanos. Através de Romanos 12, eu e você somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não nos conformar com este mundo, com seus costumes, com as suas práticas, com as suas palavras. Rejeite toda tentação. Nós podemos ver uma frase de Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles se instalem em cima de você com os seus ninhos. Embora isso não seja um versículo da Bíblia, essa palavra, essa frase revela uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Nós não podemos impedir que o inimigo gire ao nosso redor, vá querendo nos tentar, achar um momento de vacilo. Isso nós não podemos impedir, mas podemos resistir e impedir que ele nos derrube, que ele faça morada em nós e que ele seja aquele que comanda os nossos caminhos. Nós podemos muito bem também, olhando para a palavra em Gênesis, podemos perceber na fuga de José diante da mulher de Potifar que o assediava. Ele fugiu da aparência do mal. Podemos ver também na atitude de Jó em fugir do mal. Assim nós podemos impedir que a tentação apareça. Nós muitas vezes não podemos impedir que o inimigo esteja ao nosso redor tentando lançar seus dardos inflamados, mas nós podemos sim impedir que ele tome conta de nós. Como? Com a força do Espírito Santo nós podemos evitar que a tentação nos domine. Queridos, por isso nós precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, quando ele fala: fuja de tudo aquilo que estimule as paixões da juventude, as paixões da sua carne, os pecados, os vícios. Fuja. E hoje essa palavra é muito atual, ela é muito moderna para nós. Fuja de todas as tentações, de todas as paixões da carne. Precisamos vigiar nossa carne, nossos olhos, nossos ouvidos, o que vemos, o que ouvimos, o que damos acesso ao nosso coração. Quando somente as coisas do reino invadem o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, nós somos fortalecidos passo a passo que nós damos. E então, ao longo da jornada, nós percebemos que a melhor estratégia é fugir da tentação. Mas se por algum motivo, algum momento, você
você fraquejou, você caiu, arrependa-se. No meio da caminhada é possível sim que o cristão ceda a algum tipo de tentação e por isso ele vai rompendo a sua comunhão com Deus. Mas queridos, isso não é definitivo. Deixa eu dizer para você que é possível sim restabelecer todo o relacionamento com Deus por meio da confissão de pecados, por meio do arrependimento, por meio do quebrantamento espiritual. E então haverá um caminho de cura e de restauração para aquele que age dessa maneira. Por isso, meus queridos, deixa eu te dizer, em caso de você ceder a alguma tentação, não vamos tentar nos justificar, culpar os outros ou ignorar esses atos pecaminosos que tomaram conta da nossa vida. Vamos parar ali, olhar de volta para o nosso Criador. O caminho divino para voltarmos a ter um relacionamento com Ele é de confessar os pecados e arrepender-nos genuinamente para desfrutar do perdão do nosso Pai. Queridos, dia após dia somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não nos conformar com esse mundo. Assim, semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, eu e você também podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação, não sermos dominados pela tentação. Assim, nós podemos desfrutar de uma vida mais abundante, de uma vida em santidade, de uma vida de comunhão com Deus. Por isso, meus queridos, quando nós oferecemos resistência a todo ataque do inimigo, a todas as tentações e ofertas do inimigo ao longo da nossa caminhada, nós vamos ter muito êxito, vitórias, nós vamos ser recompensados com prosperidade e principalmente receberemos a coroa da vida. Aleluia, Ramachai, Deremachai. O pecado nos afasta de Deus, mas a misericórdia de Deus nos oferece perdão e salvação através de Jesus. Por isso, lembremos-nos sempre de fugir das tentações por aquele amor que nós temos a Deus, por aquele amor que Ele nos oferece dia após dia, mas nós não podemos colocar sobre as pessoas o peso de acharem que só os outros pecam e de que alguém consegue viver sem pecar. Por isso, eu e você precisamos estar todos os dias vigiantes, estarmos sóbrios, estarmos em oração e se um dia falharmos, precisamos confessar nossos pecados e também ajudar a todos a resistir às tentações, para que assim nós possamos demonstrar a nossa fé verdadeira, inabalável e o nosso caráter tão semelhante ao de Cristo, e que nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nos oferecer, sim, mas que nós queremos principalmente uma comunhão com Ele. Nós queremos ser amados do nosso Pai. Nós não queremos desobedecer ao nosso Pai. E nós não estamos fazendo isto só buscando recompensas, milagres. Nós buscamos agradar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E em sinal de nós honrarmos o nosso Pai, nós queremos ser fiéis a Ele em todo tempo, em todo lugar, para que um dia possamos desfrutar da vida eterna com Ele, conhecê-lo ainda mais de perto e desfrutar dessa comunhão de intimidade com Ele
por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.